A nossa aula de hoje vai ser sobre preparo de soluções. Então, um técnico em química, ou um químico, na verdade, ele precisa entender muito do preparo de soluções. Então, a importância de preparar uma solução corretamente se faz necessária para um futuro técnico em química, ou até mesmo para um engenheiro, alguém na área da química. Preparo de soluções, a gente vai trabalhar com soluções partindo de sólidos e uma solução também partindo de reagentes líquidos, que nós chamamos de reagentes concentrados. Então a gente vai mostrar para vocês na primeira etapa, que é o preparo de soluções partindo de sólidos, depois soluções líquidas. O que eu tenho que pensar primeiro? Eu escolhi para essa aula soluções padrão. O que é uma solução padrão? É uma solução que tem a concentração exatamente conhecida. Então todo padrão tem a concentração exatamente conhecida. Utilizamos os padrões, para a gente trabalhar depois nas aulas de titulações. Então, fazer as titrimetrias, vamos usar esses padrões para a gente poder executar depois uma técnica de titulação. Então, o padrão ele é dividido em padrão primário e padrão secundário. O que é um padrão primário? O padrão primário é um padrão extremamente puro, de pureza elevada, e ele tem uma série de características que o tornam o que eu chamo de padrão primário. A vantagem desse padrão é que quando eu faço a minha pesagem, eu obtenho já a minha concentração real. Então eu não preciso pegar meu padrão primário e determinar a concentração real dele. Ela é determinada no momento da pesagem, por isso que é importante executar a pesagem corretamente. Já o padrão secundário, ele precisa ser padronizado, aferido. Então a concentração do padrão secundário, ela é aparente. Por que ela é aparente? Porque ele tem também uma série de características que não são iguais aos do padrão primário. Então, vamos dar um exemplo de característica. O padrão primário tem pureza elevada. O secundário não tem essa pureza elevada. O padrão primário não pode ser higroscópico, não pode reagir com a luz. O secundário já pode reagir com a luz, já pode ser higroscópico. Então, algumas características do padrão primário tem que ter e o secundário muitas vezes não tem. Então, essa diferença de primário e secundário é que vai determinar pra gente se a concentração vai ser real no momento do preparo da solução ou se essa concentração vai ser determinada posteriormente, como por exemplo utilizando uma titulação. Para a aula de hoje eu escolhi dois padrões, no caso sólidos, e um padrão líquido. O padrão sólido primário é o carbonato de sódio e o secundário a gente tem o hidróxido de sódio e o líquido, que é o ácido clorídrico. Então agora a gente vai ver como é feita a pesagem de um sólido, a balança analítica, os cuidados que eu tenho que ter na hora da pesagem, até o preparo dessa solução. E depois já trabalhar um pouco com a solução líquida, que é um reagente concentrado, vai ser um outro ambiente. Então é importante pensar nisso, Preparo de soluções é o primeiro passo para que eu tenha uma boa análise, uma boa técnica no final do meu experimento. Bom, o importante na hora da pesagem, de uma substância sólida é você ter todos os cuidados analíticos necessários. Então, geralmente, você pode fazer essa pesagem no ambiente adequado, que seria uma sala de balanças, A sala de balanças, ela não tem corrente de ar, então portas fechadas, ela geralmente não tem janela, mas se tiver a janela tem que estar fechada. O ideal é ter uma bancada ou uma mesa antivibratória para você não ter movimentação. A balança sempre calibrada e sempre limpa, para que você utilize o reagente no ambiente propício, no ambiente adequado, que não haja contaminação desse reagente. Então a gente vai escolher o carbonato de sódio. Esse carbonato de sódio é o nosso padrão primário. Então, relembrando, a concentração dele é real e o preparo dele é feito depois em vidrarias volumétricas. E nós vamos fazer também o preparo de uma solução de hidróxido de sódio sólido. Esse hidróxido de sódio é um padrão secundário. Então, o padrão secundário, a preparação dele não é feita em vidraria volumétrica, geralmente é feita em vidrarias graduadas, porque ele vai ser ainda padronizado, ele vai ser aferido. Vocês vão percebendo isso no momento que a gente for preparando as soluções. Então, gente, pesagem. Nós vamos fazer a pesagem do carbonato de sódio para vocês observarem. Lembrando vocês que todos os outros reagentes que vão ser pesados, a técnica é a mesma. Então, a técnica de pesagem vai ser a mesma para todos os reagentes. Muitas vezes o padrão secundário, se eu tiver uma balança semi-analítica, eu posso utilizar na pesagem a balança semi-analítica, porque como ele vai ser determinado depois a concentração, isso não vai interferir. Agora, o padrão primário, é importante que eu tenha aí uma pesagem de 4 casas depois da vírgula no mínimo. Então a gente chama de balança analítica.
sempre com luvas ou utilizando papel absorvente macio, a gente tem que fazer o quê? Transferir um pouco do reagente de carbonato de sódio, por exemplo, para um frasco limpo e adequado. Por que isso? Evitar ficar colocando a espátula dentro do frasco de carbonato, que é o frasco original, porque se o aluno, né, não tiver lavado isso corretamente, feita a rinçagem correta, o que vai acontecer? Contamina todo o frasco de reagente. Então o ideal é tirar um pouquinho desse frasco. Geralmente o técnico do laboratório, o estagiário, ele já faz isso. Ele deixa os frascos com a quantidade que dê para a turma toda fazer a pesagem separado. Hoje a gente está vendo aqui os frascos originais, só para vocês conhecerem um pouquinho disso, tá? Ver rótulo, né? Então a gente sabe como é que esse frasco vem pra gente. Colocou essa quantidade, geralmente, que o técnico já colocou para você dentro do potinho, nós vamos fazer a pesagem agora. Então aqui no caso a gente está usando uma luva para a gente poder segurar o becker, né? Então um becker pequeno, limpo e seco, colocado dentro da balança analítica, tá? Bem ali isso no centro da balança. Fecho todos os compartimentos da balança, fecho essas portas da balança. Lógico que a balança tem que estar ligada, né, gente? E vou fazer agora zerar a balança. Então vou fazer a parte da tara da balança. Tarou a balança, então aperta a tecla TAR e vai zerar o peso do becker. Ou seja, a massa que eu vou pesar eu calculei previamente. É claro que eu não quero o peso do becker. Então eu vou descontar o peso do becker, observo na tela, no visor, se está descontado, né? Vai estar zerado. E agora eu vou fazer a pesagem. Então eu vou abrir novamente. O ideal é não tirar o becker daí de dentro. Então se eu consigo já fazer a pesagem aí dentro da balança, é importante para que não tenha tanta contaminação. Então eu vou tirar uma quantidade razoável, depende da massa que eu quero, que eu vou pesar. Evitar, gente, ficar manipulando isso. Põe massa, tira massa, põe massa, tira massa. Então a gente tem uma noção aí que essa ponteira da espátula, que é a pontinha da espátula, ela tem mais ou menos aí 0,25 gramas, 0,3 gramas. Então, com essa noção, eu vou começar a adicionar o sólido. Com cuidado para não derrubar sólido dentro da balança. Então, é dentro do becker, da vidraria. E vou fazendo isso, né, aos poucos, até que no meu visor apareça aproximadamente a massa que eu calculei. Quando eu olho no visor a massa aproximada, o que eu vou fazer? Eu vou parar a minha pesagem e vou fechar a balança. Fecho a balança, né, com cuidado, e observo no visor. Como a balança tem 4 casas depois da vírgula, gente, ela é mais ou menos 0,0001 grama. Então, essa última casa pode variar. Então, eu vejo os alunos, às vezes, irritadíssimos com a balança. Ai, mas não para, não estabiliza. Por quê? Já é uma diferença de 0,0001 grama. Ou seja, a última casa, ela é um algarismo duvidoso. Então, ela vai variar mesmo. Então, muitas vezes, você vai olhar o visor, ver o número que está aparecendo ali e fazer a anotação. Então, quando vier para a sala de balança, fazer a pesagem de um padrão primário, eu preciso saber qual é a massa. Hoje em dia, com a tecnologia, o que eu posso fazer? Pegar meu celular, tirar uma foto do visor e deixar isso guardado no meu celular. Ou anotar isso num papel. Então, a pesagem seria essa. Terminou a pesagem, o que eu vou fazer? Retiro o becker de dentro da balança. Vou cobrir esse becker agora com um vidro de relógio. Por que com vidro de relógio? Porque o laboratório, né, ele não está dentro da sala de balança. Então eu preciso me encaminhar até o laboratório. Então eu vou sair da sala de balança e vou para o laboratório. Imagina levar isso destampado. Então tem poeira, tem umidade do ar, contaminação, fontes de erro para o meu experimento. Então não posso fazer isso. Observa a balança, está limpa? Se não tiver, o técnico deixa para vocês, né, no momento da aula, um pincelzinho que está aí do lado da balança. E eu posso muitas vezes passar esse pincel, limpar, fazer a limpeza da balança. Por quê? Outra pessoa vai utilizar. Então, pensar sempre no outro no momento de utilizar a balança também. Se caiu alguma coisa, se tem alguma sujeirinha, mesmo que você não tenha derrubado, às vezes já estava ali. O ideal é sempre deixar a balança limpa. Coloca ali do lado e a gente se encaminha para o laboratório.
O hidróxido de sódio, gente, é a mesma pesagem, só que ele é um padrão secundário. Então a massa pesada é aproximada. Eu não preciso me preocupar muito em anotar essa massa, porque eu vou determinar a concentração dele depois. Se eu quiser anotar para colocar no relatório, para um cálculo, é importante também. Eu coloco lá carbonato e hidróxido de sódio. Cuidado, gente, porque o hidróxido de sódio é extremamente corrosivo. Então, ele pode queimar a nossa mão, né? Queimar a nossa pele. Então, cuidado sempre com os EPIs, né? Óculos de segurança, luva, jaleco, sapato fechado, calça jeans. Claro que todo experimento tem que ser feito desse jeito. Agora a gente vai mostrar para vocês como que é a dissolução desse sólido e vamos depois preparar uma solução partindo de um reagente concentrado. A gente vai utilizar a capela para fazer um reagente líquido. Bom, chegamos então da sala de balanças, chegamos no laboratório, vamos fazer a dissolução. Tá tampado ainda, né, com vidro de relógio, a gente fez o encaminhamento até o laboratório. Agora eu vou pegar um pipete com água destilada, né, tiro o vidro de relógio e vou colocar a água, mais ou menos, gente, uns 30 ml de água destilada. A pessoa sempre pergunta, quanto que eu ponho de água? Eu preciso pensar na solução que eu vou fazer. Se eu quero preparar 100 ml, eu coloco uma quantidade razoável de água. Lógico que eu não vou colocar que deu 100 ml de uma vez. Eu coloco 30, vou dissolvendo, tá? Mecanicamente, faço a dissolução. Então, o bastão de vidro vai quebrando as partículas sólidas em partículas menores. Vou fazendo isso, esse movimento, e vou começar a transferir a parte que foi dissolvida para o balão volumétrico. Para isso eu vou utilizar o próprio bastão de vidro, porque eu não posso tirar o bastão e colocar ele, por exemplo, na bancada. Estou perdendo massa, estou perdendo carbonato ali. Faço isso com cuidado, tá, gente? Por que a gente faz isso? Porque às vezes eu viro o becker no balão volumétrico, a boquinha do balão é estreita, né? Então pode ser que forme uma bolha e a solução seja expulsa para fora do balão. No bastão de vidro ela vai escoando, né? Escorrendo pelo bastão. Então a chance de errar é menor. Faço isso. Depois que eu fiz isso, gente, agora eu já posso tirar meu bastão de vidro do balão e volto ele no becker. Faço uma rinçagem nesse bastão de vidro, aproveitando, né, a solução que está no bastão ainda. Então agora eu posso fazer isso, tá? Isso, e vou transferindo para o balão volumétrico. Observo se já fez toda a dissolução, né, do sólido. Mesmo que tenha feito a dissolução, eu vou colocando água, tá? Para que eu retire mesmo aí toda a massa que eu tenho dentro do becker, né? Toda a massa pesada. Lembrando que é um padrão primário, então eu estou utilizando uma vidraria volumétrica, tá? Estou fazendo tudo na vidraria volumétrica. Por que eu estou colocando no balão volumétrico? Otimizar meu processo. Então, depois vocês vão ver aí como que eu vou retirar partes desse carbonato para ser titulado, que é no nosso próximo vídeo. Então eu preciso pensar também no que eu estou fazendo, né? Tirando depois partes da solução para titulação, por isso que eu estou usando um balão volumétrico. Gente, é um processo demorado? Sim, muitas vezes é um processo demorado. Por quê? É um processo cuidadoso. Eu não posso chegar simplesmente e colocando água e fazendo a transferência de qualquer maneira. Então, é um processo cuidadoso. Depois que eu dissolvi tudo, eu vou colocar mais água no becker e eu vou rinçar esse becker, que a gente chama de rinçar 3 vezes o becker, aproveitando as águas de lavagem. Por quê? Pode ficar algum vestígio, algum resquício de solução de carbonato no becker. E como é uma análise quantitativa, eu preciso retirar essa quantidade aí, caso ela tenha ficado. Então eu faço a mesma coisa e vou transferindo aí para o balão volumétrico. Tá? Faço isso uma vez, depois mais uma vez e mais uma vez. 3 vezes esse processo. Isso, fiz isso uma vez, faço isso novamente. E depois faço isso de novo, tá? Com todo cuidado para não cair gotinhas de solução fora do balão. Então é um processo mesmo que requer muito cuidado. Então esse preparo é bem importante de ser feito, de ser pensado, né, planejado, para que a solução dê certo no final que você terminar o experimento.
Isso, fiz isso 3 vezes, né? Agora, o que eu posso fazer? Eu já posso pegar o pipette com água destilada e já posso completar aí o meu balão volumétrico. Lembrando, né, gente, muito cuidado na hora de completar isso com água destilada, para que eu não ultrapasse o menisco. Todo mundo já sabe que o balão volumétrico, a vidraria volumétrica, ela tem um traço de referência. Então essa referência depois, né, a gente vai usar, porque é a referência da vidraria. Então, no caso, o balão tem um traço. Até esse traço, eu vou ter o volume de 100 mililitros. Então, eu vou ter aí um menisco, lembrando a curvatura do menisco, que a gente vai fazer a leitura desse menisco na altura dos olhos. Então, tudo isso é importante a gente poder relembrar e aplicar no momento de preparo de soluções. Então, eu vou fazendo isso até chegar ao menisco. Chegando no menisco, com bastante cuidado. Quem não tem muita prática, pode utilizar um conta-gotas, né? Para você fazer o ajuste do menisco aí, coloca um pouquinho de água destilada no becker, também tem que estar limpo, rinçado, e vai gotejando isso. Eu prefiro que o aluno faça com o pipette mesmo, porque ele precisa pegar essa prática, né? Ele tem que treinar isso lá em Química Geral, para chegar na Química Analítica, ele já está sabendo executar da maneira correta o experimento. Tampei o balão volumétrico e vou fazer a homogeneização, né? Vou homogeneizar esse balão. Tampa, veja se a tampa está correta, se é a tampa desse balão. Não adianta ver na hora que prepara, né? Depois que prepara, tem que ver antes. Então, ó, faço agora a agitação, que é a homogeneização. Gente, lentamente, né? Não é escola de samba que todo mundo tá sambando, o balão tá para lá e para cá. Então não é para pegar o balão e fazer isso, né? Pode fazer para eles verem como é que não é para fazer. Balançar muito o balão, isso, não é esse movimento, tá? É movimento delicado, é você virar o balão, volta, mais uma vez, né? E mais uma vez. Isso umas 3 vezes já é suficiente para fazer a homogeneização. Tá pronta a solução de carbonato, a gente deixa esse balão reservado. Se você tiver dúvida da solução, coloque um post-it, alguma coisa que você identifique ali o que é, né, uma etiqueta, o que é essa solução, uma canetinha de vidro, algo que você não perca de vista o que você preparou, porque o laboratório tem várias soluções que eu posso preparar. Então deixa isso reservado e agora a gente vai mostrar para vocês como preparar uma solução partindo de um reagente concentrado, um reagente líquido, que é um padrão secundário. Agora nós vamos fazer para vocês o preparo de uma solução que é um padrão secundário de ácido clorídrico e é concentrado. Então a preparação dele tem que ser feita num local adequado no laboratório, né? Onde que eu faço isso? Na capela. Então a capela tem um sistema de exaustão de gases que ela vai puxar todo esse vapor para que o químico, né, ou a pessoa que está fazendo o experimento não tenha contato com esse vapor, tá? Lembrando, gente, então primeira coisa é ligar a capela. Então eu ligo a capela, a gente pode ouvir o barulho, né, da capela, desse sistema de exaustão, e vou começar a fazer a minha solução. Então a primeira coisa é saber usar a pera, pipetador de borracha. Então eu tenho um pipetador de borracha, ó, acoplado à pipeta graduada. Como é um padrão secundário, a medição que eu estou fazendo é totalmente em vidrarias graduadas, porque ele vai dar um volume muitas vezes graduado. E como eu vou depois fazer um procedimento de titulação para descobrir a concentração real desse composto, nessa solução que eu preparei, eu vou utilizar as vidrarias graduadas, não vou utilizar a vidraria volumétrica. Então eu estou utilizando no preparo pera, pipetador de borracha, pipeta graduada, no caso estou usando de 10 mililitros, tá? E vou utilizar um becker num volume que eu vou escolher do preparo de solução. Eu escolhi um volume aí de um becker de 400 mililitros, que eu quero fazer, por exemplo, 300 mililitros de solução. Já trago um pouquinho de água no becker. Pouquinho quanto? Um valor menor, claro, do final da solução. Então, se eu quero fazer 300 mililitros, eu trago aí 150, 200 mililitros de água. Porque a gente tem sempre que lembrar, né? Primeiro a água, depois o ácido. O ácido clorídrico é colocado num becker menor. No caso, a gente já colocou para vocês esse becker menor com o ácido clorídrico. Se quiser, pode até pegar esse becker, né? E isso, becker menor, já tem ácido clorídrico. Não posso tirar ele da capela por causa do vapor. Então eu deixo ele aí quietinho, tá?
Por quê? Não posso colocar a pipeta dentro do frasco, contamina todo o meu frasco também. Então, não posso deixar que todos os alunos coloquem a pipeta dentro do frasco. Se contaminar um ou outro aluno, contaminar o ácido clorídrico no becker, o que o técnico faz? Ele descarta esse ácido clorídrico corretamente e coloca um novo becker com esse ácido. Daí não tem o perigo, né, de perder a solução toda do frasco original. Fazer o que agora, gente? Vamos fazer agora a sucção desse ácido. Então, a primeira coisa é tirar o ar do pipetador. No pipetador ele já tem umas válvulas escrito A, para tirar o ar, o E escoa e o S sobe. Então a gente sabe que tem essa vantagem, né, de você saber onde que você tira o ar, porque tem alguns pipetadores que indicam pra gente isso. Então, tira o ar. Agora eu vou introduzir dentro da solução de ácido concentrado e vou apertar, né, essa válvulazinha que é o S, né? Que vai subir, sugar. Até onde eu vou, gente? Até o volume que eu quero. O que eu costumo pensar? Eu vou até o 0, que é lá em cima, e escorro até o volume que eu calculei. Então, assim, se eu calculei 4,5 mililitros, eu vou até o 0 e vou descer até 4,5. Tem gente que faz de baixo para cima. Muitas pessoas se perdem na hora que faz de baixo para cima. Então, eu prefiro subir até o 0 e escoar, claro, na solução que eu quero preparar, nessa água, né, que eu já coloquei, o valor de 4,5, por exemplo, 5,5, depende do cálculo que eu estou fazendo. Já pode escoar isso. Vou fazendo esse escoamento, né, com o pipetador. E isso escoou até o volume que eu quero. O que eu vou fazer agora? Eu já vou ter um becker aí para descartar esse restinho de ácido e eu posso colocar esse restinho de ácido dentro do becker de descarte, tá? Feito isso, água destilada até aí a marca, né, do volume final da solução, que seja 300 mililitros, 400, vai depender do volume que eu calculei. Chegou na marquinha, gente, não precisa se preocupar muito com menisco, com isso, porque não precisa. É uma solução que vai ser padronizada. Então, é uma vidraria graduada. Tem gente que vai falar, ah, mas eu não posso fazer um balão volumétrico? Pode, tá? Poder você pode. Mas não é recomendado. Por que não é recomendado? Porque depois você vai ter que fazer a concentração real dele de novo. Então, e muitas vezes soluções ácidas podem esquentar e podem alterar aí, né, o balão volumétrico, a vidraria volumétrica, porque ela pode dilatar. Então não é muito ideal fazer em balão volumétrico, não. Apesar dos químicos acharem que tem que ser no balão, os engenheiros acharem que não precisa ser e os técnicos também. Então a gente fica numa eterna discussão entre técnico e química, entre engenheiro, entre o químico puro. Isso não vem ao caso. O que vem ao caso é saber que a solução vai ser padronizada. Fiz isso, gente, homogeniza, agora pode tirar da capela. Pode tirar, que já está diluído, eu posso tirar, lógico que eu vou tirar e vou levar para minha bancada. Porque um laboratório com aula vai ter um monte de gente aqui querendo fazer isso também. Então, fiz isso, está diluído agora, não tem perigo nenhum, né, de vapor, porque já está tudo certinho para você utilizar. E pode levar isso à sua bancada, homogeneizar e colocar também uma etiqueta ou anotar com a canetinha o que você tem de solução, que no caso é um ácido clorídrico. Feito isso, desligar a capela e a solução está finalizada.